Olá, boa noite, queridos jovens, demais amigos e irmãos que estarão ouvindo, participando deste estudo, ou melhor dizendo, dessa leitura contextualizada do livro de Daniel. Neste sábado, 16 de maio de 2020, palavra direcionada aos jovens, porque o nosso propósito é conhecer um pouco melhor da vida do profeta Daniel, que tem muito a nos ensinar, uma mensagem extraordinária. Mas é lógico que essa palavra não é só para os jovens, é todo aquele que estiver ouvindo, participando conosco dessa leitura de Daniel. Quero lembrar a vocês do que já tratamos. Daniel, jovem, adolescente, juntamente com mais 3 amigos, 3 irmãos judeus, com eles estavam lá, Sadraque, Mesaque e Abednego, não é isso? Então, foram levados cativos para a Babilônia, e eles escolheram, né, levar uma vida diferente, mesmo sendo como escravos, mas de um tratamento diferenciado. Estavam a serviço do rei, foram preparados para estar diante do rei, para servir o rei, e ali poder, então, perder toda a cultura, todo o conhecimento que tinham do seu Deus, do seu povo, da sua cultura, desse processo de aculturação, e foram ensinados dentro da cultura babilônica. Só que esses 4 jovens não abandonaram o conhecimento de Deus, não abandonaram a sua relação com Deus, com Jeová, por quem eles colocaram a sua vida em risco, porque preferiram obedecer a Deus que obedecer ao rei. E essa foi o grande diferencial desses 4 jovens. Tanto é que o tema dessa nossa série é a escolha certa. E assim eles o fizeram. Capítulo 2, nós vemos Daniel, que faz a sua primeira interpretação do sonho do rei Nabucodonosor. Não é isso? O rei da Babilônia. Então, Daniel, ainda jovem, veja bem, fez seu primeiro trabalho e ele reconhece. E eu quero ler rapidamente aqui como é que encerra o capítulo 2, é muito importante para a gente entender. Vamos ver. Então, Daniel, como dissemos no estudo passado, na leitura passada, ele falou o sonho, porque o rei não declarou o seu sonho, certo? Falou o que o rei tinha sonhado e fez a interpretação. E olha então o que disse o rei Nabucodonosor, verso 46 do capítulo 2. Então o rei Nabucodonosor se inclinou e se prostrou com o rosto em terra diante de Daniel e ordenou que oferecesse a Daniel uma oferta de cereais e incenso, e disse o rei a Daniel: certamente o Deus que vocês adoram é o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Ele é quem revela os mistérios, pois você foi capaz de revelar este mistério. Então o rei agradeceu Daniel, lhe deu muitos presentes e lhe pôs como governador de toda a província da Babilônia. Também o fez chefe supremo de todos os sábios da Babilônia. A pedido de Daniel, o rei pôs Sadraque, Mesaque e Abednego como administradores da província da Babilônia. Mas Daniel permaneceu na corte do rei. Daí vocês veem como Deus age na vida daqueles que se dispõem, daqueles que escolhem caminhar segundo os propósitos de Deus, daqueles que escolhem obedecer a Deus, daqueles que escolhem caminhar com retidão e não se vender, não se entregar, não deixar a sua fé para trás. Então vimos o primeiro resultado. Daniel, ainda jovem, ele foi reconhecido e teve um alto cargo no governo, juntamente com seus três amigos, 3 irmãos de fé ali que estavam com ele. Já o capítulo 3 é importante salientar que ele não toca no nome de Daniel, mas há um relato extraordinário, porque fala também, vai mostrar no capítulo 3, a ação destes 3 jovens. Porque eles também, junto com Daniel, lá no primeiro capítulo, a gente percebe, a gente vê que eles também tomaram a mesma decisão, de servir a Deus, de ser obediente a Deus. Mesmo suas vidas fossem colocadas em risco, eles escolheram obedecer a Deus. O capítulo 3 começa assim. Eu quero que vocês me acompanhem para que possamos ir entendendo e trazendo. Diz assim: o rei Nabucodonosor
fez uma imagem de ouro que tinha 27 metros de altura, 2,60 metros de largura, que ele levantou na planície Dura, na província da Babilônia. Só para vocês terem uma ideia, eu creio que vocês conhecem a estátua do Cristo Redentor do Rio de Janeiro. Se não conhece pessoalmente, mas por imagem, de informação, eu sei que você conhece. A estátua do Rio de Janeiro, do Cristo Redentor, ela tem 30 metros de altura. Esta aqui tem 27, 3 metros menos. Ou seja, uma estátua extraordinária. Nós vamos ter ideia da proporção do que foi feito este trabalho. Veja bem, então o rei Nabucodonosor, estou lendo o verso 2, mandou reunir os sátrapas e prefeitos e governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias, para que viessem à cerimônia de inauguração da imagem do rei Nabucodonosor tinha levantado. Então o rei, além de fazer essa grande estátua dele mesmo, mandou fazer, ele agora promove uma grande festa de inauguração. Mandou reunir todos a liderança, todos os políticos, todas as pessoas importantes do seu reino, para que pudessem estar naquela planície Dura, para que eles pudessem, então, reverenciar ao rei Nabucodonosor. Nós vamos encontrar essa narração até o capítulo 11, até o versículo 11, onde explica que todos foram chamados e todo tipo de instrumento foi tocado. Quando tocasse aqueles instrumentos, todas as pessoas, ao ouvir, tinham que se inclinar, tinham que se reverenciar diante daquela estátua. Todos. Era uma lei, era um decreto que o rei colocou para que fosse feito. Então, foi tocado, os instrumentos foram tocados e todas as pessoas se dobraram. Mas, como sempre, o diabo, o inimigo das nossas almas, está sempre de olho nos filhos de Deus, querendo derrubá-los. Por isso, jovem, preste atenção. O diabo sempre vai buscar uma forma de tirar você dos caminhos de Deus. Vai colocar você numa situação complicada, para que você negue o seu Deus, para que você abandone o seu Deus. Veja aqui que, então, é tocado, e aqueles líderes, aqueles homens mal intencionados, vai aparecer na sua vida. Eu quero contextualizar aqui, pessoas que são seus amigos, que têm um propósito de desviar você dos caminhos de Deus, que têm um propósito de tirar você daquilo que é mais precioso, que é a sua relação com Deus, é a sua obediência, a sua fé em Deus. Então, o que acontece aqui? Eles, olha, veja aqui, ó, no versículo 8, desculpa, versículo 7. Assim, quando ouviram o som da trombeta, da flauta, da harpa, da cítara, da lira e todo tipo de música, pessoas de todos os povos e nações e línguas se prostraram e adoraram a imagem do rei Nabucodonosor. No mesmo instante, alguns homens caldeus se aproximaram e acusaram os judeus e disseram ao rei: olha só, olha que armação tremenda, que coisa diabólica. Que o rei vive eternamente. Ó Senhor, o rei baixou um decreto ordenando que todo homem que ouvisse o som da trombeta e flauta e harpa e cítara e lira e gaita de fole, todo tipo de música, deveria se prostrar e adorar a imagem de ouro. E todo aquele que não prostrasse e não o adorasse seria lançado na fornalha de fogo ardente. Aqui isso era uma média danada com o rei, né? Como sempre o diabo gosta de fazer. Fizeram aquela média, se dizendo preocupado, mas qual era o propósito? Era colocar os filhos de Deus em situação de risco. Em colocar os filhos de Deus de forma que eles pudessem negar ao seu Deus, para que eles pudessem obedecer. Olha o que eles falam no verso 12. Há uns homens judeus que o Senhor, ó rei, pôs como administradores da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes homens fizeram pouco caso do Senhor, ó rei, não prestaram culto aos deuses do rei, nem adoraram a imagem de ouro que o Senhor levantou. Ou seja, criaram uma fofoca, criaram uma situação constrangedora. Para quê? Com o simples propósito de desviar aqueles jovens, tirar aqueles jovens do propósito de servir a Deus, de obedecer a Deus, para que eles pudessem, então, desobedecer, colocando a sua vida em risco. O texto fala do verso 13 até o verso 15. Eles levam diante dele, o rei se enfurece.
Mas como o rei já conhecia em parte, mandou chamá-los. Traz esses jovens aqui. E o rei ainda dá uma oportunidade. Olha que armadilha do diabo. Então o rei chama eles de volta e fala: se vocês, vou mandar tocar de novo. Vou dar uma oportunidade para vocês. Vou mandar tocar o instrumento. Aí vocês podem prostrar e me adorar. Não vai acontecer nada. Tá vendo como o diabo é bonzinho? Como o diabo se parece bonzinho para te enganar, para tirar você dos caminhos de Deus. Olha que armadilha tremenda. Mas, olha o verso 15. Vou ler para você aqui, juntamente com 16 e mais alguns aqui. Agora, pois, se vocês estão prontos, quando ouvir o som da trombeta, da flauta, da cítara, da harpa, da lira, da gaita de fole, se prostrarem e me adorar a imagem que eu fiz. Olha só, né? Então, uma oportunidade. Mas, se não adorarem, serão no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que pode livrá-los das minhas mãos? Olha a prepotência desse rei. Aquele que havia tido uma experiência com Daniel, quando Daniel mostrou quem era o Deus dele. Agora se colocando numa arrogância, numa soberba, superior a Deus. Quem é o seu Deus que vai poder te livrar dessa fornalha? Sabe o que é isso, meu jovem? Muitas vezes o diabo coloca você na parede para desqualificar o seu Deus. Dizendo que é uma situação que você não pode sair dela. Nem Deus pode livrar. Ele vai com essa mentira e engana muito. E é isso que você tem que prestar atenção com as propostas que lhe aparecem. Muito cuidado. Nós vamos ver agora a seguir o resultado da escolha desses jovens. Qual foi a escolha deles? Obedecer ao rei ou obedecer a Deus? É isso que a gente vai ver em seguida, dando apenas um pequeno intervalo, e vamos iniciar já falando na sequência dessa decisão, dessa escolha e das suas consequências.